Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E agora? Bom dia, mestre Dinho, tudo bem? Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan. O Emilate já se encontra na live, todos os serviços de inteligência, o Mossad, a CIA, 60 agências de inteligência. Vamos ao relatório. Atenção, atenção! Comando da capital, comando do cartel dos Soles, comando de Sinaloa, comando da máfia Faru, de lá do Ocidente, do Oriente, todas as máfias, Nangreta, Cosa Nostra, todos, atenção, atenção. Está tipificado e está determinado a intervenção em todo o território da América Central, da América do Sul e do Caribe, do continente América Central, América do Sul, pelas tropas de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, pela OTAN, pela NATO, pelo Pentágono, pelo Comando Sur, a defesa do território que está para ser invadido pelas forças navais da Rússia e da China, estacionadas em portos e aeroportos da África. Todas as embarcações e todo o contingente deslocado da Norte-Coreia, da China e da Rússia, que se estabeleceram na África aguardando embarque para invasão do território da República Federativa do Brasil, foi já e está sendo monitorado. Estamos com todo o aparelho de submarinos, são 14 submarinos atômicos, observando o procedimento em que as embarcações da China e da Rússia, que se encontram na costa do Atlântico, em portos da África, estão todos sendo monitorados. Então, a qualquer momento em que houver a maior orientação de deslocamento dessas embarcações, serão levadas a pique, serão levadas ao fundo do oceano. Vamos então ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro internacional. Já está decidido. O continente centro-americano, sul-americano,
e do Caribe estão em intervenção durante 10 anos das tropas dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Tesouro, dos Estados Unidos da América, da Secretaria de Estado, OFAC, na intervenção ao combate de guerra nuclear mundial contra o narcotráfico, contra o contrabando de petróleo, diesel, todo tipo de combustível, armamento processado pelos narcoestados Brasil, Peru, México, Colômbia, Venezuela, todos os países, 17 países da ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Todos identificados, todos já com vastas provas, ao qual tem por liderança Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, quem está no lugar dele, segundo revelação do seu próprio associado, Maduro, se trata de um espião, espionagem da administração Biden, Obama, Bush, da CIA, o impostor colocado na presidência da República Federativa do Brasil para o delipêndio, utilizando as multinacionais, as empresas brasileiras, a dar default financeiro todos os meses e proceder ao Tesouro, determine o pagamento destas dívidas e esse dinheiro ele é confiscado pelos terroristas que ocupam cargos no Senado, na Câmara de Deputados, no Pleno do Supremo Tribunal Federal, nas autarquias, procuradorias gerais, também nos governos de Estado, 27 governos de Estado e 5.070 prefeituras. Tudo já visto com vastas provas, tudo já acautelado com investigações da Polícia Federal, várias apreensões, várias tomadas de decisão. Temos já todos os responsáveis pela outorga deste capital administrativo que são processados por elementos que praticam espionagem, motim, sabotagem, que tem nome e que eles, por serem terroristas, estão engajados na legitimidade do seu propósito, entregar o Brasil para a ditadura do narcotráfico, para a ditadura de algozes, torturadores, a estabelecer a escravidão do povo da República Federativa do Brasil. São verdadeiros filhos de uma puta, todos já com vastas provas. Então, já foi determinada a sanção OFAC contra o terrorista guerrilheiro Petro, da Colômbia, e sua família. Ele tem todos os seus bens já acautelados. Todos estão dentro desta mesma progenitura de acautelamento de bens. Todos eles. Todos eles já estão com a prisão determinada, decretada, no planeta. Então todo mundo onde se encontra será levado à prisão. Então nós temos um filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com senadores, deputados federais, partidos políticos, seus proprietários, bancos, conglomerados financeiros, todos já acautelados, onde todos os seus bens foram confiscados pela OFAC, Secretaria de Estado, que acautela todos os bens em qualquer lugar do planeta.
Isto já está ocorrendo. Então, nós temos um procedimento de barganha política através da Itália com relação a Zambelli, deputada federal brasileira, que se encontra em prisão determinada pela própria representante da Itália. Ela estabelece que o Brasil, por estar a ser julgado um procedimento ao qual a justiça italiana foi defraudada, ou seja, foi roubada por empresa brasileira, prestadora de serviço, duas empresas brasileiras que devem bilhões à Itália, contratos de 100 bilhões de euros, também da Polícia Federal. A Polícia Federal tem contratos com o governo da Itália e que eles querem estabelecer uma barganha de entregar a Zambelli, deputada Zambelli, para liberar a seu favor o procedimento do judici a ser estabelecido. Judiciário. Itália-Brasil, a que venha a favorecer os italianos. Em troca, eles entregam a Zambelli a 10 anos de prisão fechado. Isto não ocorre, não vai ocorrer, porque já é publicidade, mas está já publicitado o crime de enforcement, estelionato, produzido pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal contra a Itália. Então, todo este procedimento já é notícia global. Então, a Itália, ela sai do conglomerado do euro, ela não participa mais do governo do euro e ela passa a ser autônoma. Então, nós temos o componente militar chinês que quer invadir as terras brasileiras, conforme relatório há vários anos anteriores, em que efetivamente as praias do Nordeste, desde a Bahia até o Caribe, serão palcos de embarcações de 100 tripulantes, todos com metralhadoras automáticas, RPGs, metralhadoras .50, a ganhar as praias e se estabelecer em edifícios altos no penthouse, nas coberturas, a alvejar qualquer cidadão que esteja caminhando pela orla marítima, pela costa, a estabelecer o verdadeiro caos, a estabelecer o assassinato em massa da tomada das praias do Brasil. Isto é um fato, ato e circunstância já divulgado, já planejado, que não vai acontecer, posto que o maior instrumento de guerra dos Estados Unidos da América se desloca do Pacífico para as costas do Brasil. No momento já existem 2 embarcações do Brasil no território das águas brasileiras. E também submarino nuclear, que patrulha de Terra del Fuego a fronteira do Canadá, com vigilância contínua, acompanhando o deslocamento
de submarinos russos nucleares e também embarcações. Isto cessantemente. Então, o Brasil já está em posição de defesa de guerra atômica nuclear, cujo líder da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, Luiz Inácio Lula da Silva, já se encontra acautelado. Lá ele receberá todas as orientações dos seus crimes, da sua facção narcoterrorista, do seu feudo mundial de contrabando de petróleo, vendendo petróleo venezuelano, vendendo petróleo chinês, vendendo petróleo iraniano, procedendo em vastos crimes para vários componentes de partidos políticos, que todos eles estão engajados através do toma lá da cá da participação do bolo. Cada um compra uma fatia do bolo e recebe os proventos destes crimes. Tudo isto fez associações de 17 países do narcotráfico a participar dessas empreitadas de tráfico mundial de droga, de fentanil, de armas e também de assassinatos. Tudo já com vastas provas. Captura pela CIA, ou seja, com ordem de matar, não reféns, não prisioneiros, estabelecido em todo o continente. Já estamos procedendo dessa forma em vários locais no dia de hoje. Já é o combate letal, forças letais. Então, pedimos à população da República Federativa do Brasil, por favor, sejam vigilantes, principalmente nos 9 estados do Nordeste, a observar o litoral, posto que vai haver enxame de embarcações com tripulação de exterminadores a estabelecer o islâmico, a cortar a cabeça de civis brasileiros e colocar em estacas as cabeças e ir ganhando território terra adentro. Isto é o modus processado e a forma de invasão como eles procedem. Nós já estamos preparados e acautelados para proceder a pegar os cabeças, os líderes. Temos vários nomes. E isto tudo se consolida hoje. A intervenção é de 10 anos contra o narcotráfico. É uma guerra contínua, diária, estabelecida por resultados, todos mapeados, todos já confeccionados, nomes, todos os aparelhos de células terroristas, contrabando, todos já identificados. Foram anos de investigação. Esse é o relatório. Senhor Mestridinho, é com o senhor agora. Sim. Fazer uma citação sobre a história, vamos colocar aqui, já que a pauta, a gente está falando de violência, de tráfico de drogas no Brasil todo, mas especificamente o que aconteceu e o desgoverno na situação que ocorre sem a força do governo federal no Rio de Janeiro. Analisando historicamente é o seguinte, o tráfico de drogas existe no Rio desde 1950, então a gente tem aí 70 anos de história no tráfico de drogas no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Mas
nesses pontos, trazendo algumas informações, né? Porque a gente imagina, deve ter 30 anos. Não, são 70 anos de história do tráfico. Então, lá na década de 50, a maconha era muito consumida, né? Em algumas áreas da cidade, em pequenas favelas. Então, não havia entrada de outras drogas, né? E essas outras drogas começaram a aparecer ali, década de 70, nos anos 80, a cocaína entrou, né? O Comando Vermelho iniciou seu trabalho por lá e a gente tem essas informações, tem alguns estudos, alguns trabalhos, inclusive, postados na própria internet, que fala do Equifavelas, por exemplo, que ali tem todo o histórico do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, e aí a gente percebe que o problema é muito maior. Naquela época não houve esse controle, como o Lucas comentou. Não adianta você jogar responsabilidade do problema do tráfico de drogas, da história que se fez, porque a gente sabe da história do tráfico no Rio, nas costas de um governador que está ali há 2 anos. Então, é de se pensar, né? Quer dizer, o negócio é histórico, o problema é histórico, o tráfico foi entrando, a cocaína colombiana chegou de mansinho ali nos anos 70 e tomou conta do Brasil? Pois é. Devolvo para você aí, Lucas. Exatamente, Carla. E ainda nessa esteira do que ocorreu ontem no Rio de Janeiro, nós tivemos um bate-boca, no mínimo infeliz, na Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado federal aqui de São Paulo, que é delegado, o deputado federal Paulo Bilinski. E aí nós tivemos uma discussão entre um deputado do PL e uma deputada do PSOL nessa comissão. Vamos dar uma olhada. Negou 3 pedidos do governador. Negou 3 pedidos para intervir. Seu presidente é conivente com o tráfico. O seu presidente é conivente com o tráfico. Não é conivente, não. Conivente com o tráfico. Amigo de narcotraficante. Amigo de narco ditador. Amigo do Maduro. Amigo do Maduro. Ele defendeu milícia. Bolsonaro defendeu milícia. Amigo do Maduro. Miliciano. Vai pra Venezuela. Vai pra Caracas! Miliciano safado! Miliciano safado! Seu presidente é um miliciano. Seu moleque! Bom, ela ficou... E aí se estende, tá? Ela fica falando, chamando ele de moleque, etc. Fala do governo Bolsonaro, porque agora tudo é do governo Bolsonaro. Ontem a operação é nas costas do governo Bolsonaro daqui a pouco. Para essa turma do pessoal é mais ou menos por aí. E é isso que eu falo, não é isso que a população espera. Eu sei que cada um deles ali vai fazer o corte que mais agrada a sua bolha, jogar nas redes sociais e tentar tirar um capital político disso. Agora, a senhora que tem o salão de beleza, o rapaz que tem a barbearia, a lanchonete, que correu para baixar a sua porta e todo mundo teve que deitar no chão para não tomar um tiro, você acha que é isso que eles esperam desses congressistas? De um congresso que nos custa bilhões por ano? Não, não é isso, não é isso. Eles esperam apoio através de verba das emendas e não corrupção como tem sido. Eles esperam que essa Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Segurança Pública do Senado ligue ao Vitor, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, e se coloque à disposição e fale o que precisa. É isso. Não esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum. No máximo vai agradar uma bolha de internet e olhe lá. Então esse que é o problema. A gente tem que ter discussões mais maduras, mais sérias, mas com esse congresso é difícil, né? Eu, aliás, estava aqui tentando buscar o nome dessa senhora que protagoniza esse bate-boca. Tanto ela quanto o deputado do PL, eles citam ali no caso Bolsonaro, aí depois ela cita o Nicolas Ferreira, etc. Não sei se já temos, mas quando a gente tiver o nome deles é importante nós passarmos aqui o nome que eles que protagonizaram tudo isso, mas é isso que eu venho dizendo. Não é isso que a população aguarda das forças de segurança. E algumas pessoas mandaram aqui no nosso chat, com razão, em relação ao Comando Vermelho, que é quem hoje toma conta em relação ao estado do Rio de Janeiro, que um deles é o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL,
e depois a gente confirma o nome dessa senhora. Mas, então, bom, primeiro que não é isso que a população espera. Agora, o Comando Vermelho, muito se engana quem acha que a receita do Comando Vermelho passa só pelo tráfico de drogas. Isso não é verdade. Passa por uma série de coisas. Porque nessas favelas, onde o Estado não chega, o crime chega. E ele chega como? Com botijão de gás, com um gato de energia, com muitas das vezes ajudando com cesta básica, uma série de coisas. Então ele toma conta. Onde a mão do Estado não chega, a mão do crime toma conta. Então tem a questão do tráfico de armas, tem a questão do tráfico de drogas, tem a questão desse comércio interno dentro das comunidades. Muitas dessas comunidades são maiores que bairros de muitos outros municípios. Então, quer dizer, é muito dinheiro. Hoje o Comando Vermelho teve até um levantamento recente que movimenta bilhões. Manda droga, muitas das vezes, que ecoa aqui pelo Porto de Santos, para a Europa, para a África, para os Estados Unidos. Então tem uma série de coisas. O problema é muito mais embaixo. Quero colocar o Flávio nessa discussão, Flávio, para você poder analisar uma discussão triste, Flávio, mais uma vez protagonizada pelo Congresso Nacional, e não é isso que a população, sobretudo os cariocas, esperam nesse momento. O governador falou com todas as letras. O Rio precisa de ajuda, não de discussão barata. Estamos sem o áudio do Flávio. Agora te ouço. Vai lá, Flávio. O que essa deputada do PSOL fez foi algo ridículo, para dizer o mínimo. Ridículo. Isso assim, eu estou elogiando, tá? essa frase. Olha só, esse pessoal adora ficar falando, ai, porque fake news, ai, porque desinformação. Aliás, eles acham que Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, etc., deve ficar combatendo pessoas na internet. Olha a frase que ela solta. O Rio está neste caos. Muita gente já dando conta aí de mais de uma centena de mortos, né? A informação ainda a ser verificada, mas assim, é até difícil você achar que este número não vai subir. Os números oficiais não vão subir nos próximos dias, né? Por conta da violência que foi. Qual que é o comentário dela? Seu presidente é um miliciano. Ele elogiou milícia. Onde, ô criatura? Onde? Ainda bem que você tem imunidade parlamentar, né? Mas assim, também não se preocupa, porque esquerdista pode mentir na cara da sociedade o tempo todo, que não tem o menor problema, não tá nem aí, pode falar a maior bobagem, a maior estupidez possível, né? E cadê a sua preocupação com as vidas, ô dona, sei lá quem aí do PSOL? Você não tem preocupação nenhuma. Você olha mortos, o que você faz? Ai, eu vou xingar o Bolsonaro de miliciano. Só faltou falando, quem mandou matar Marielle, como a Anne falou no começo do programa. Ficaram repetindo essa frase aí 400 vezes, até a hora que perceberam que era alguém que tinha nada a ver com o Bolsonaro, a esquerda, assim, ignorou, passou a tratar Marielle como página virada no dia seguinte, e quando o senhor Alexandre de Moraes soltou a Marielle, não teve uma reclamaçãozinha, assim, um muxuxuzinho lá nas redes sociais. Ai, pô, Alexandre de Moraes, soltar o mandante lá do assassinato da Marielle, né? Nossa, que coisa ruim. Não teve nada. Tamo lá, continuando falando, Xandão, herói do povo brasileiro, assim por diante. Ora, esta discussão mostra por que o Rio de Janeiro não tem solução. Porque o Rio de Janeiro tem que enfrentar o PSOL, tem que enfrentar justamente as forças de justiça, que deveriam cuidar da justiça, e são injustas. São pessoas injustas cuidando da justiça. São pessoas que, olha só, o governo Lula vai completar 3 anos. Só o Lula 3. Qual que é o comentário dele sobre qualquer questão de segurança pública? Não é porque o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro? Não sei o que do Bolsonaro. É uma monomania. Tão, é uma obsessão tão estúpida, tão mesquinha, tão vã. Enquanto isso, centenas de pessoas morrendo. Para quê? Para essa turma fazer palanque. Tem que fazer um comentário político aqui que eu não esperava, não gostaria de fazer uma coisa como essa, mas é necessário por conta de gente tresloucada, né? Como esta deputada aí. O Lula conseguiu segurar todas as buchas até agora. Problema econômico, inflação, falta de segurança, inclusive em outros lugares, né? Veja só o que o Flávio Dino fez até então como ministro da Justiça para resolver uma questão lá no Rio Grande do Norte, subiu no morro
no Rio de Janeiro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Aí ele vai lá, resolve de uma maneira misteriosa, né? Só que a gente não pode investigar, a gente não pode nem comentar, né? Porque senão já se viu. A Anne fez um comentário lá no começo do programa falando, né? Vamos ver lá nos presídios em quem que eles votam. Na hora que sai o resultado, né? Quem que o presídio lá, não tinha vídeo dos presídios comemorando. Não pode, gente, não pode, porque o TSE vai reclamar, vai falar que é desinformação, vai falar que você não pode citar isso, não pode dizer que o Lula é amiguinho do Ortega, daqui a pouco não vai poder dizer que o Lula é amiguinho do Petro também, né? Não pode dizer que o Brasil está virando um narco-estado. Ah, ela está virando? Né? Acho que temos que trocar esse tempo verbal aí, já não é de hoje. Tudo que eles fazem é palanque, só que dessa vez talvez seja o primeiro caso em que o Lula não vai sair bem. Não adianta o Lewandowski vir com todo esse autoritarismo de jogar a culpa nos outros. Ah, você não pode falar de mim. Lembrando que esse Lewandowski é aquele Lewandowski mesmo, ministro, né, que quando uma pessoa externou um sentimento privado, né, eu tenho vergonha do STF. Para o avião! Polícia Federal! Cadê? Quero prender! Ou já se viu, né? Quer dizer, você não pode mais ter sentimentos durante o totalitarismo do Lewandowski. Não adianta agora esse Lewandowski vir com todo esse autoritarismo, jogar a culpa eternamente. Ah, isso é culpa da direita, é culpa do Bolsonaro. Não recebi nenhum informe. Recebeu sim, Lewandowski, estamos provando. O senhor está mentindo. Isso é frase para impeachment, sabe? Isso é frase para os deputados, os senadores, dar uma olhada e falar assim, olha, sabe o que a gente vai fazer? Vamos ganhar um capital político resolvendo a questão do Rio de Janeiro e mandando Lewandowski também para as páginas do passado da história do Brasil. Ou seja, ele vai entrar para a história como um dos piores ministros da Justiça, se não o pior. E assim, a concorrência, gente, até Renan Calheiros já foi ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, a concorrência é desastrosa, né? Mas tudo para eles é dizer, tá vendo, o Bolsonaro. Até os xingamentos, são aqueles xingamentos mais repetidos, né, mais bocosos de todos. Ai, miliciano, né? Porque não cita a Marielle aí agora, vai, cita aí a Marielle pra gente dar uma risada, porque é isso que vocês fazem, sabe? Transformam mortes Flávio, em tentativa. Pode falar, Lucas, desculpa. Não, até para contextualizar, eu fiquei devendo aqui para nossa audiência o nome dos deputados que protagonizaram o debate, que foi a Talíria Petroni, do PSOL, pelo Rio de Janeiro, e o deputado federal Rodrigo Nogueira, que é do PL do Mato Grosso do Sul. Eu vou para Curitiba, porque nós temos um recado, Flávio, e depois volto com você para concluir, não saia daí. E a gente vai conversar com o Rafael aqui do Laboratório Biotop. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a você que está acompanhando a Gazeta do Povo. Ótimo dia a todos. E se você que está aí acompanhando tem sentido dores, aquelas dores que não te abandonam, quando você senta, trava. Deitou, pior ainda. Você precisa de ajuda. Você tem notado que o seu corpo está dando sinais. Está aqui a solução. De repente pode ser falta de um mineral que a gente considera como o mineral da vida, o rei dos minerais, é o magnésio. O magnésio está aqui nesta versão 5 em 1. Tem magnésio, tem a curcumina, que é um anti-inflamatório natural e poderoso, tem aqui o selênio, você vai encontrar nessa fórmula também o cálcio, que vão juntos fazer com que o seu corpo tenha novamente saúde, para combater, ter mais imunidade, por exemplo, né? Turbinar a sua imunidade para você mandar embora essas dores. Se você sofre com dor muscular, por exemplo, pode ser falta de potássio, mas a questão do potássio está diretamente ligada ao magnésio. É ele que leva o potássio para as nossas células musculares. Se você sofre com dores nas juntas, por exemplo, a cartilagem já desgastando, está aqui o nosso magnésio, vai te ajudar a regenerar. Ele protege também o líquido sinovial, que lubrifica as juntas. Se você está sofrendo com todas essas dores, eu não durmo direito, estou com dificuldade para dormir, estresse demais, olha, o magnésio vai te ajudar a induzir o sono profundo, aquele sono REM. Dormir todo mundo dorme, né? Ou pelo menos a maioria. Agora, dormir bem, essa é uma pergunta que cabe. Você tem dormido bem? Se você respondeu não, está aqui a solução. Um poderoso aliado para te ajudar a dormir melhor.
O magnésio, ele dispara no nosso organismo a melatonina. E aí você vai ter um sono profundo, reparador, regenerador. Nesta versão, estou mandando para você hoje com um desconto especial para o público aqui da Gazeta do Povo. Você vai receber na sua casa com frete grátis, basta ligar 0800 000 5157. 0800 000 5157. Você recebe o magnésio, frete grátis. Vou mandar de presente esse super massageador turbo profissional. Ainda, você tem aquele desconto especial hoje de funcionário. É preço de custo praticamente. E ainda pode começar a pagar daqui a 45 dias. 45 dias para você começar a pagar no carnezinho da Biotop. Então liga agora, não perca a chance. 0800 000 5157. Carla. Super obrigada, Rafa. Bem, para a gente continuar, essa mega operação do Rio de Janeiro, é claro que ela ia repercutir na imprensa internacional. Jornais destacam, inclusive, com aspas, cenas de guerra, mais aspas, conflito bélico no Rio de Janeiro. E esse destaque, tanto na agência britânica Reuters, no Clarim, enfim, vários jornais pelo mundo, isso tá repercutindo. E aí a gente percebe o seguinte, a gente vê uma repercussão colada na reunião de Lula com Trump. Quer dizer, num dia acontece uma coisa, no outro outra, e aí a gente percebe que a situação só vai piorando. Inclusive, a fala do presidente falando que os traficantes são vítimas dos usuários repercutiu, inclusive, não só aqui, mas fora. E aí a gente tem essa operação contra o narcotráfico no Rio de Janeiro. É lamentável, né, Carla? A gente, nesse momento, saber que não dá para contar nem com o presidente da República. A gente lê os comentários ali do chat e vê como as pessoas já estão desesperançosas. Não tem como contar com alguém que chama traficante de vítima. Como que um traficante é a vítima do usuário, de acordo com o Lula? E aí eu estava vendo ali essas imagens que foram comentadas agora pelo Flávio, pelo Lucas, e é surreal a gente ver que um deputado está falando seu amigo, o seu presidente é amigo de narcoditador, o que é verdade. A gente sabe que eles são aliados, que ele admira o Maduro, que é um mesmo projeto político, que ele vai conversar com o Trump e fala, eu sou amigo do Maduro, eu posso te ajudar a conversar com ele, quando o Trump está tentando liderar uma operação para acabar com o narcotráfico na Venezuela, que afeta os Estados Unidos. E aí o Lula é amigo de narcotraficante, a deputada fica brava e não sei o que lá, e xinga o outro deputado, mas essa é a realidade. Ninguém inventou, fala, não é desinformação como eles costumam falar, quando a gente fala, repete as falas do Lula, né? É uma vergonha que a gente tem para o Brasil. É um presidente que não se importa com segurança pública e quando ele pensa em fazer algo relacionado à segurança pública, ele veste ali, faz um marketing para falar, olha só, o SUS funciona no Brasil inteiro, todo mundo consegue ter acesso ao SUS. Sim, é verdade, o SUS ele funciona no Brasil inteiro, qualquer brasileiro pode ter acesso ao SUS, mas isso não tem nada a ver com segurança pública. Segurança pública é isso, enfrentamento em base, é você ter um governador liderando e colocando as forças policiais para liderar uma operação para prender terrorista, que deveriam ser classificados como terrorista. O Lula se recusou a tratar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista. Isso daria vários resultados nessa operação, tanto em questão de pena, quando a gente fala de Bukele, né, que eu disse no meu comentário anterior, e eu vi que vocês também comentaram no chat, o Bukele colocou os traficantes, narcotraficantes, criminosos, terroristas de El Salvador na prisão e não tem nem prazo para eles saírem da prisão. Eu não estou falando que precisa acontecer exatamente assim no Brasil, mas o que eu estou falando é que quando você classifica essas organizações como terroristas, a pena de quem vai para a cadeia aumenta para lá de 30 anos. E aí sim eu quero ver isso crescer, né, sabendo que eles têm penas que duram uma vida inteira, basicamente. 30 anos na cadeia é quase que a vida inteira de um terrorista. E o Lula se recusou a taxar eles como terrorista. Tem uma lei também tramitando no Congresso Nacional que quer classificar esse tipo de organização criminosa como organização terrorista, que daí não é necessariamente a mesma coisa do que o Lula foi cobrado no passado, que teria efeitos internacionais, né? Teria efeitos para pedir a ajuda dos Estados Unidos, por exemplo, para esse tipo de situação. Não, é um projeto de lei para que a pena
seja aumentada, para que os terroristas, que hoje são chamados de traficantes, quando forem penalizados, eles aumentem a sua pena e fiquem lá na cadeia por muitos e muitos anos, para eles, enfim, para a sociedade entender que esse tipo de crime no Brasil, ele é punido com seriedade. Então essa seria uma solução. Outra solução seria classificá-los como terroristas para fins de vínculos internacionais. A gente também pode falar um pouco sobre intervenção federal, né, que já aconteceu durante o governo Bolsonaro, que é você paralisar uma área e colocar ali o exército operando para conseguir salvar, recuperar esse município do crime organizado, o que o Lula também, a gente não pode contar com ele para isso, mas quando a gente fala em intervenção federal, a gente tem que entender que são espaços em que a polícia não consegue alcançar mais, em que os correios não conseguem entrar, em que não existe vida social, em que você precisa voltar para sua casa em determinado horário, porque o tráfico é que manda ali, não é uma lei normal, não. As leis que a gente discute aqui todos os dias não funcionam nessas cidades. Então, intervenção federal seria sim uma solução, seria um momento da gente conseguir aplicar tudo que é necessário para conseguir resgatar essas cidades, essas favelas, essas comunidades, mas isso não acontece no governo Lula. Então, Carla, o buraco é muito mais embaixo. A gente só vai conseguir recuperar o país quando a gente conseguir tirar da liderança do país esse sujeito que só atrapalha em todos os aspectos possíveis. E como que essa crise no Rio de Janeiro, essa situação, porque muitos gringos ainda, né, isso é algo assim até engraçado, acham que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, tá? Isso não é história, é verdade. Muita gente não tem ideia de que é Brasília. Então, o Rio de Janeiro, por ser uma das mais belas cidades do nosso país, é tida, inclusive, por quem não conhece o Brasil como a capital do Brasil. Agora, visto isso, essa crise, como que ela fica lá fora? Afinal de contas, a COP30 está aí, né? COP30 está aí para falar da questão do meio ambiente. A ideia é que reúnam líderes, os maiores líderes do mundo todo, né, dos seus países, mas a gente já sabe que muita gente não vai vir, né? Já disse que não vai aparecer. E aí a COP30 está chegando, é dia 10 de novembro, próximo mês, já está batendo na porta. Como é que fica? Então, aqui até o GC da nossa pauta é sobre a imprensa internacional, né? A imprensa internacional ela já está de olho no Brasil há muito tempo, sabe dos absurdos que acontecem. Agora saiu em vários jornais relevantes isso, que é cena de guerra. É a mesma imprensa que vai repercutir o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, a imprensa internacional, é a imprensa que coloca lá as imagens de drone do Brasil. Então, isso é lamentável, porque quando a gente tem também a oportunidade do Lula se posicionar perante a imprensa internacional, que é no discurso da ONU, que é quando ele vai para a Malásia, ele vem com outro discurso, ele vende um Brasil que não existe. Ele fala ali sobre preservação ambiental, sobre a Amazônia, sobre paz entre os poderes, sobre as coisas boas, entre muitas aspas, que acontecem no Brasil, quando na prática a realidade que aparece, né, que o que precisa repercutir na imprensa é uma operação que é uma cena de guerra, parece um país que está em guerra. E é surreal a gente tá equiparado a países que estão de fato em guerra, em países que têm o Putin invadindo a Ucrânia com cenas muito parecidas. Então é aterrorizador a gente saber que a imprensa internacional ela vai repercutir o Brasil equiparado a países que estão em guerra, e quando o nosso presidente ele tem a oportunidade de se posicionar, de falar sobre uma problemática que existe no Brasil e que precisaria de ajuda para ser resolvida, ele omite, ele esconde, ele passa a mão na cabeça de traficante. Foi o que ele fez na Malásia. A fala dele na Malásia é exatamente essa, falando, veja bem, tem problemas no Brasil? Tem, mas coitado dos traficantes, né? Eles são vítimas da sociedade, eles não tiveram outra escolha a não ser agir nesse modo terrorista, a não ser agir para matar pessoas que vão contra o que eles pensem. Então, sim, o Rio é a vitrine, mas infelizmente não é só no Rio que isso acontece. A gente sabe de vários outros lugares que se resolve questão de traficante ou de pessoas que não pagam a milícia com um tiro na testa. E é assim que se resolve. Pode ser na frente da família, pode ser em qualquer circunstância. Então, o Brasil vive um estado de terror. A imprensa internacional tem repercutido isso. A operação de ontem, por mais cruel que seja e terrível essas imagens, ela até tem a sua relevância para a gente conseguir levar a verdade do que acontece no Brasil para fora e conseguir entender a problemática de ter uma liderança como essa assumindo esse posto que não serve para nada, só serve inclusive para recusar pedidos importantes de governador e cruzar os braços em momentos caóticos que estão acontecendo no nosso país.
Anny, para a gente finalizar esse assunto, amarrar bem e devolver lá para São Paulo, Lewandowski, diante de todas as falas dele, o Flávio até comentou, passível de impeachment, né, diante da negativa de estar ajudando um estado, um dos principais estados do Brasil, por conta da violência, ou de dizer que não foi avisado, que não sabia de nada, e aí? Então, o impeachment eu acho que caberia agora ao Lula, no caso. Inclusive, ontem foi protocolado mais um pedido de impeachment salvo engano, foi pelo Francisquini, não tenho certeza, mas eu sei que tem mais um pedido de impeachment a alguém que está se recusando a enfrentar, de fato, problemáticas que temos no Brasil. Os motivos de impeachment do presidente, eles existem, há vários situações em que o Lula ele comete irresponsabilidades tremendas e violam princípios fundamentais de um presidente da República, e essa é mais uma omissão. É uma omissão terrível a gente ter negativas do ministro da Justiça nomeado pelo Lula. Claro, o nome é o Lewandowski, é claro, ele que é o nome que está por trás dessas decisões, mas quem nomeou ele tem que ser responsabilizado. E essa pessoa é o Lula. A gente não pode tolerar esse tipo de situação, a gente não pode achar que é normal um ministro recusar pedidos que venham de um governador numa situação caótica, numa situação que caberia intervenção federal. Então, sim, o pedido de impeachment ele é extremamente válido, é necessário e talvez seja o momento, de fato, de ser protocolado. Eu sei que falta aí um ano para a eleição no próximo ano, mas com o impeachment a gente afasta o Lula até de conseguir a possibilidade de ser reeleito. Então, eu acho que sim, Carlos, o pedido de impeachment agora ele é necessário, ele é urgente e deveria avançar em relação ao presidente Lula. E é com esse tema que eu devolvo aí para São Paulo, mas antes já bateu horário. Obrigada, Anny. Obrigada, Carla. Um ótimo programa para vocês. Espero que amanhã a gente tenha notícias melhores para comentar. Tomara, tomara. Devolvo para vocês aí em São Paulo. Pode seguir daí, Lucas, para a gente continuar, porque tem mais comentaristas, né? Tem a troca aí, a dança das cadeiras daqui a pouquinho. Exatamente, Carla. Enquanto a Anny falava, a nossa superprodução aqui, também os meninos da técnica, meu xará, Lucas Lencin, o Dan aqui, colocaram aquelas imagens do caos que ocorreu ontem no Rio de Janeiro, a população ali aguardando o transporte sem nenhum retorno. E evidentemente que essas imagens rodaram o mundo, saíram na imprensa internacional. Vamos a Reuters primeiro, que diz, é uma das manchetes de ontem, pelo menos 64 mortos em operações policiais no Rio antes da conferência sobre o clima. Temos mais jornais internacionais aqui, temos o Clarim, os maiores jornais lá da Argentina, temos ali a manchete, cadê? Olha lá, violência extrema no Brasil, cenas de guerra no Rio de Janeiro, ao menos 60 mortos entre narcotraficantes e policiais em uma mega operação nas favelas. Perdão, engasguei. Temos The Guardian, pelo menos 64 mortes no pior dia de violência do Rio em meio a operações policiais em favelas. Temos também esse que é o Jornal Público de Portugal, de maior tiragem lá no país. Mega operação policial no Rio de Janeiro faz pelo menos 64 mortes. Dá uma olhada na imagem. É isso. Então, nós temos essa repercussão internacional. Quero levar ao Flávio até para ele poder comentar também, e se a gente puder colocar novamente as imagens que apareceram de cobertura enquanto a Anny falava sobre isso. Minha caneca me salvou agora, viu, Flávio? A nossa caneca aqui, ó, a liberdade fortalece a verdade. Bom, Flávio, enquanto ontem boa parte da imprensa brasileira estava preocupado com o relacionamento de uma influencer com um jogador da seleção brasileira, a imprensa internacional, que ainda é séria, que ainda faz jornalismo, retratou a mega operação no Rio ontem, Flávio. A imprensa internacional é tão séria assim, porque ela adora ficar reproduzindo também o que a grande mídia brasileira fala. O problema é que não dá para esconder. Como estava falando a Carla e a Anny, o Rio de Janeiro é a porta de entrada, o cartão postal do Brasil. É como o estrangeiro observa o Brasil. Tem muito estrangeiro que não lembra nem que São Paulo existe. Aliás, Brasília, nós precisamos entender que foi criada como capital, já foi construída como capital
justamente para se esconder do povo. Criaram no lugar mais no meio do nada possível, justamente que era para os políticos ficarem escondidos do povo, um projeto soviético criado pelo JK, com a arquitetura também soviética e horrorosa do Oscar Niemeyer, né? Mas, assim, apesar de tudo isso, o que nós precisamos entender? Ora, quando acontece algo no Rio de Janeiro, que é a grande opção turística dos estrangeiros para o Brasil, não tem como esconder. A coisa é grave, eles não vão comentar de fato as tramóias políticas, eles realmente devem acreditar que o Lula está muito preocupado com algo. Ai, meu Deus do céu, vamos colocar o Ministério do Turismo, vamos colocar a polícia. Eles não entendem direito que toda essa situação existe por causa do Lula, por causa do Lewandowski, principalmente por causa do STF. É só a gente lembrar do histórico recente. Aliás, estava falando da Thalíria Petroni no nosso último comentário. A Thalíria tem um projeto para, preste atenção, sente-se na cadeira, segure-se em algo bem forte, bem pesado. A Thalíria Petroni tem um projeto de lei para proibir que aeronaves sejam usadas em operações contra o tráfico, ou seja, não pode ter helicóptero, não pode ter drone, porque onde já se viu, né? Nós precisamos ali, sei lá, talvez os policiais também não possam usar armas, talvez tenham que subir com flores, talvez tenham que subir com ursinhos de pelúcia. É este o modelo do PSOL, é este o modelo, inclusive, do Lewandowski. Nós precisamos entender que o Lewandowski é um agente político, hoje ele é ministro da Justiça, portanto, ele assumiu de fato seu caráter político. Nós precisamos entender o que pensa politicamente Lewandowski. É este o mesmo modelo, ou seja, policial não é herói. A Carla falou bastante aí sobre a coragem de ser policial no Rio de Janeiro hoje, no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro em particular. É o que eles querem, o que eles pregam, o que eles preconizam, o que eles exigem e obrigam. O policial tem que ter o mínimo de armas possível, se é que pode ter armas, enquanto que o traficante... Ai, veja bem, o traficante é uma vítima do usuário, tadinho do traficante. Ele pega em fuzis que ele tem que comprar lá da Al-Qaeda, porque ele não tem como, né, cuidar ali da sua economia. O Estado não é socialista o suficiente para lhe dar o luxo que ele quer, então ele tem que ir lá fazer um negocinho com o Hezbollah, entendeu? Fazer a rota do tráfico da cocaína da Colômbia, do Peru, da Bolívia e passar pelo Rio de Janeiro. Tadinho do narcotraficante, gente. Aliás, eu acho que isso é que deveria ser o lema da reeleição do Lula do ano que vem, né? Tadinho do narcotraficante. Tem que ser assim uma campanha, né? Governo do Brasil, tadinho do narcotraficante. Porque é isso que eles pensam, é isso que a gente sabe que boa parte da esquerda pensa. Aliás, é até curioso, porque se você for bater exatamente nessa tecla, você vai ver que aquelas pessoas, vamos chegar lá em lugares como o Nordeste, sei lá, qualquer lugar que as pessoas não tenham lá muito acesso à informação, eles vão achar que o Lula é pai dos pobres, o Lula está preocupado com os pobres, etc. Então vamos ver se essa política de segurança pública pega, entendeu? Porque é só você explicar o que o PT tem feito na segurança pública desde 2003, todo mundo fica assustado, eles ficam em pânico, falam, não, isso aí não, de jeito nenhum. Eu acho que agora, de fato, é o grande calcanhar de Aquiles do Lula e do PT, né? E assim, vamos ver se o Lewandowski não acaba nesse terceiro mandato do Lula, acaba sendo um ministro pior do que o Celso Amorim, porque todo mundo sabe que o Mauro Vieira é o grande ministro das Relações Internacionais, mas quem controla tudo é o Celso Amorim. O Lewandowski está realmente lutando bravamente pelo posto de pior ministro do Lula, e a gente sabe que a concorrência é bravíssima. Flávio, queria agradecê-lo, me despedir. Estaremos juntos agora amanhã, né, Flávio? Amanhã estou aí no estúdio, amanhã então tô aqui de volta no Café com a Gazeta e vamos continuar comentando essa tragédia horrorosa que é o governo Lula 3, o governo do PT, que na verdade é o governo do STF. Valeu, Flávio, um abraço. Bom, quero dar bom dia a ela, Fabiana Barroso, já está conosco. Bom dia, Fabi, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia
Meu amigo Flávio está indo e eu estou chegando. Bom dia a Carla, ao pessoal de Curitiba e a todos que estão conosco aqui na audiência. Se já estão vestidos para a guerra, porque realmente o negócio foi bem feio no Rio de Janeiro e continua sendo, né? Os desdobramentos, a madrugada ainda foi tensa, então nós vamos repercutir esse e outros assuntos aqui, agora nessa 1h30 ainda de Café com Gazeta. Bom, ainda nessa esteira do que ocorreu ontem no Rio de Janeiro, nós temos a ONU, uma nota aqui da ONU falando que está horrorizada a cooperação policial no Rio de Janeiro. Vou aqui para a nossa super televisão. Direitos Humanos da ONU, abre aspas, publicação oficial da entidade. Estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro. A publicação foi no final da tarde de ontem, tá bom, gente? Que já teria resultado na morte de mais de 60 pessoas, incluindo 4 policiais. Esta operação mortal reforça a tendência de consequências letais extremas das operações policiais em comunidades marginalizadas do Brasil. Lembramos às autoridades suas obrigações perante o direito internacional, dos direitos humanos e instamos investigações rápidas e eficazes. Ali, na verdade, teve um erro de tradução, mas deve ser que eles vão instaurar investigações, né? Bom, vou levar para a Fabi para poder comentar essa questão. Fabi, mais uma vez, deixa eu ficar aqui, no lugar de contribuir, a ONU prefere apontar o dedo, falar em massacre, etc., vitimizar a operação de ontem, mas a contribuição mesmo é muito baixa ou quase nula. Olha, primeiro que fica muito fácil criticar dessa forma e dizer que foi violenta, letal e etc. Nós sabemos, realmente teve baixa, eu acho que esses números, inclusive, já se alteraram, tem muito mais, né? Mas é o seguinte, letalidade é viver no Rio de Janeiro sendo uma pessoa comum nas áreas onde são dominadas pelo tráfico, né? Tem domínio de território, tem estado paralelo, tem tribunal do crime, tem gente que, se não morre, infelizmente passa por outras situações, não vou ficar citando aqui o tipo de crime, mas crimes contra mulheres, né? Tem muita coisa horrorosa que acontece. E neste momento a gente não vê a ONU, né, interferindo, falando, opinando. E o pior de tudo é que a gente sabe que eles têm uma agenda de implementação de controle, né, da sociedade, a Agenda 2030, que é a agenda da ONU. Então, portanto, só faltou reclamar do clima, né, que a fumaça dos policiais, do armamento dos policiais estava fazendo, então, algo prejudicial ao clima. Só faltou isso. É muito clichê e a gente sabe que a baixa dos 4 policiais, esses sim, né, esses realmente farão bastante falta à sociedade. O restante, gente, lógico, depende de apuração, depende. Mas, sinceramente, né, se você recebe policiais com drones, com barricadas, com fogo, com aquele tipo de armamento que a gente viu sendo apreendido, não espere flores, nem ursinhos de pelúcia, como disse o Flávio um pouquinho aqui mais cedo. Né? Realmente, a violência, do jeito que está, tem que ser combatida com força, e com força policial. Exatamente. Bom, vou passar para a Carla, Fabi, também poder chamar a Cris, porque também já temos a Cris conosco, não é mesmo, Carla? Bom dia, Cris, bem-vinda. Para a gente começar essa conversa, a gente estava falando aqui sobre essa questão da imprensa, né? O que está repercutindo lá fora, essa operação no Rio de Janeiro, enfim, os números estão sendo atualizados. Um dos comentários que eu gostaria de ler para vocês é do Cássio, tá? E o Cássio... A capital será a sede da COP30. O governador afirma que está tudo maravilhoso, mas não. As facções estão por todos os lugares. Isso se tratando aí de Belém, onde vai acontecer a COP30. Então, a gente percebe hoje os nossos comentários aqui, principalmente as pessoas que estão participando aqui no programa, são unânimes em dizer que o problema está no Brasil inteiro, né? Mas a operação ela aconteceu no Rio de Janeiro e foi a maior até hoje registrada. Tudo bem, Carla? Bom dia para você, bom dia para os
os nossos colegas de São Paulo, para a Fabi, para o Lucas, o Flávio, que estava aí até agora. Bom dia para a nossa audiência. E, claro, lamentando as mortes, especialmente as mortes dos inocentes. Aqui eu falo tanto de quem foi atingido por bala perdida, a gente tem informação de 4 pessoas, quanto dos policiais, obviamente, que estavam lá trabalhando para defender a população. Saem de casa, nunca sabe se voltam. Então, é preocupante, e é preocupante, como você disse, no Brasil inteiro. A ONU, obviamente, defendendo aqueles que só queriam tomar uma cervejinha, né? Aquele mesmo discurso do Lula, da esquerda, as vítimas da sociedade, mas nunca olham para as vítimas reais. Aquela população sofrida, trabalhadora, que sai de casa cedinho, que manda seus filhos para a escola com apreensão, não sabe também o que vai acontecer nas ruas e que está ali à mercê dos bandidos, porque vamos lembrar sempre, o STF, especificamente o ministro Edson Fachin, deu ordens que proibiam policiais de entrarem nas favelas do Rio de Janeiro. Lá na época que ele deu essa canetada, foi a título de proteção sanitária, foi no meio da pandemia, o negócio se estendeu e depois virou a fatídica ADPF das favelas, que não protege ninguém além dos traficantes. Né? Vamos ser bem claros nas nossas colocações. E isso se estende pelo Brasil, como a gente estava dizendo, e atinge, sim, a sede, né, o território da COP30, porque Belém, assim como outras cidades, o Pará, assim como outros estados, estão também com traficantes, com crime organizado, com essas facções instaladas lá. E a gente fica pensando, né, como estão os integrantes das delegações estrangeiras nesse momento, olhando para esse noticiário terrível do Brasil, vendo as falas recentes de Lula de que os traficantes são vítimas dos usuários, vendo como o Brasil trata a questão da criminalidade, como o governo federal é frouxo em relação à criminalidade, como ele abraça os criminosos como se fossem seus, e a gente sabe por quê, né? Diálogos cabulosos com o PT, já dizia um dos apoiadores de Lula, numa conversa interceptada pela polícia anos atrás. Como essas delegações estrangeiras estão vendo a possível vinda para o Brasil, que eu acho que nesse momento é possível e não confirmada. Acho que as delegações estão nesse momento reavaliando sua expectativa de vir ou não para o Brasil. Se fosse eu, estaria reavaliando nesse momento. Acredito que muitas das delegações estrangeiras, dos integrantes dessas delegações, estejam revendo essa possível vinda para o Brasil. E aí a discussão do clima, como disse a Fabi, fica de lado. Eu acredito que a segurança esteja sempre em primeiro lugar e eles olhem para como o governo brasileiro lida com a questão, vejam essas falas frouxas do presidente da República, para dizer o mínimo, e reconsiderem. Não que eu esteja torcendo pelo fracasso, mas a gente já sabia que havia um fracasso de infraestrutura por parte do governo federal. Muitas delegações estrangeiras já cancelaram a vinda em função de não quererem arcar com os preços exorbitantes de aluguéis de imóveis em Belém, já que não há infraestrutura de hotéis, não há local para hospedar todo mundo, e foi uma falha do governo brasileiro não resolver isso, escolher um local que não tinha infraestrutura, e aqui, com todo o respeito e toda a minha solidariedade à população de Belém, obviamente que a cidade é linda, merece ter um foco no turismo e tudo mais, mas não há investimento nem do governador do Pará, que é, aliás, aliado do Lula, muito menos de Lula e de seu ministro de turismo, né, dos responsáveis aí pela COP30, Janja esbanjando dinheiro pelo mundo, quando podiam ter investido em mais hospedagem, e agora essa questão da criminalidade. Então, é tudo muito triste. Para arrematar, Carla, a ONU nunca nos decepciona, né? Continua sendo globalista, discurso, narrativa, mas sem efetividade nas ações. Né? Não adianta uma operação como essa se você não está fazendo nada para ajudar. Quer dizer, foi feita uma operação que entre feridos e mortos a gente tem um número grande, esses números estão aumentando, mas a gente percebe que se não houver a força, não haverá realmente a diminuição ou, quem sabe, a parada do tráfico de drogas no Brasil, que começou lá na década de 50, no Rio de Janeiro, e isso não é uma questão territorial no Rio, a gente sabe que isso acontece no Brasil inteiro. Tem até o pessoal aqui da Bahia comentando, se fizerem uma ação na Bahia, que o Salomão Barreto comentou, se fizerem uma ação na Bahia contra o crime organizado, vão ter muito
muitos mais traficantes ensacados. Foi o que ele comentou aqui. Antes da gente continuar, eu vou chamar o Luquinhas do Laboratório Biotop para dar um recado, para a gente já emendar essa questão também. Muito bom dia, Carlinha. Muito bom dia para você que nos assiste, para você que está nos acompanhando nesse momento. Recadinho importante para você que está aí precisando cuidar da sua saúde. Para você que precisa ter aquele bem-estar, melhorar a sua qualidade de vida, eu trago para você o Biomagnésio completo, 5 em 1, para melhorar a sua estrutura física, melhorar o funcionamento muscular, a ajudar você a melhorar também as funções mentais. O biomagnésio é completo. Primeiro, ele contém o cálcio e o silício, que são excelentes para melhorar a sua estrutura muscular, a sua estrutura física, porque o cálcio faz parte da composição óssea. E sem ele a gente começa a ter aquele problema, né? Fragilidade nos ossos, leva um tombo, infelizmente fratura, quebra alguma coisa, desloca. Isso daí precisa ser cuidado. E a função do biomagnésio é justamente ajudar você a melhorar essa estrutura física, sem contar que além desses dois, contém a curcumina e o magnésio, junto com o colágeno tipo 2, que são excelentes. O colágeno tipo 2 vai ser excelente para revestir a sua cartilagem óssea, estimular o equilíbrio do líquido sinovial, que traz para você e que evita aquele contato de osso com osso, é completo. Colágeno tipo 2 é aquele colágeno das articulações, para você não precisar sofrer com aquele desgaste progressivo. Use o nosso biomagnésio. Você pode ir já ligando 0800 000 5157 e pedir o seu. Tem presente e desconto hoje. Mas para você que está sofrendo demais aí, com dor, não consegue se movimentar corretamente, não tem mais paz, sossego, você precisa do biomagnésio. A curcumina, junto com a ação do magnésio, que é a composição do nosso bio, vai ajudar você a melhorar, reduzir essa inflamação, ajudando você a ter mais capacidade de movimentação, flexibilidade, devolvendo para você a sua liberdade. Desinflamar o organismo é necessário. E desinflamar as suas articulações, acabar com aquilo que causa dor é fundamental. Porque eu sei, você que sofre com dores, já tentou de tudo, já usa medicação já faz tempo, mas eu quero te ajudar a ter o alívio de verdade com o biomagnésio. Você vai ligar no 0800 000 5157, pedir agora para você começar a ter o alívio das dores. Eu vou fazer assim, você pede agora e já vai tomando, já vai fazendo uso dele. 2 cápsulas por dia são fundamentais para você conseguir notar a melhora a partir da segunda semana de uso. Os 3 primeiros dias você começa a perceber que ele está agindo. A partir da primeira semana ali você já começa a notar a redução das dores. E ó, vou te mandar de presente o nosso massageador elétrico e mais. Você recupera a saúde, eu faço parcelado, sem precisar de cartão nem dinheiro. Mas tem que ligar agora, 0800 000 5157. Carlinha. Muito obrigada, Luquinhas. Bem, para a gente continuar por aqui, Lula enfrenta pedido de impeachment por má gestão econômica, né? Como se fosse uma surpresa que isso iria acontecer, aconteceu. O presidente do Solidariedade no Paraná, o Fernando Francischini, ele protocolou esse pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aconteceu na sexta e hoje foi liberado a informação. E segundo Francischini, o pedido se ampara em um conjunto robusto e articulado de atos praticados pelo denunciado. Quer dizer, a gente vem falando disso o tempo todo, todos os dias, de tudo que está acontecendo. Cris, e esse desgoverno como fica diante desse pedido de impeachment? E impeachment especificamente tem que ser com as duas casas em conjunto. Os presidentes travam qualquer pedido de impeachment, seja de Lula, seja dos ministros do STF. A gente vem há anos aqui pedindo que coloquem em votação, criticando os presidentes anteriores, depois Hugo Mota, Davi Alcolumbre, sofrendo difamação por parte de bajuladores de um, de outro, enfim. Mas a gente insiste e é coerente aqui no discurso, precisa colocar em votação esses pedidos de impeachment. Se vão passar ou não, não sabemos, mas é a sociedade se manifestando através de lideranças. Agora foi uma liderança regional aqui do Paraná, o deputado federal Felipe Francischini, que preside um partido político, e em outros momentos são juristas, são deputados federais, às vezes senadores, colocando esses pedidos aí que nunca são analisados. É importante que esses pedidos continuem entrando e que a gente não normalize, é só mais um pedido de impeachment. Não,
É mais uma vez um desejo da sociedade, de uma parcela considerável da sociedade, se manifestando através de uma liderança política. Então, vamos continuar dando vazão a esses pedidos, nós, sociedade, nos manifestando, seja em comentários de chat, a gente tem vários dos nossos seguidores aí sempre nos apoiando, seja nós, né, comentaristas políticos, através de nossos próprios comentários, seja nas redes sociais, marcando @ dos nossos parlamentares, dos nossos representantes. É importante que a gente não baixe a guarda, que chegue esse recado, seja para o governo Lula, para o desgoverno, né, como a gente sempre diz, seja para os ministros do STF, para quem for. A gente precisa mostrar que está insatisfeito, porque pesquisa de opinião eles compram, né? Como eles mesmos dizem, sem nenhuma desfaçatez, eles compram o resultado e ficam fingindo aí para a sociedade que eles melhoraram a aprovação, diminuíram a reprovação. Não, está todo mundo insatisfeito. Agora foi a questão da segurança pública, em outro momento é a questão econômica. É o tempo todo um massacre sobre o cidadão que trabalha, impostos que não param de aumentar, o desemprego camuflado através de 53 milhões de brasileiros dependentes de bolsas assistenciais. Então, óbvio, esses números não entram na estimativa oficial de desempregados. Quem recebe bolsa está desempregado, até porque isso é uma condição sine qua non para poder receber a bolsa. Se estiver empregado, não recebe. Tem até um erro aí, né, no programa, porque no governo Bolsonaro, não sei se o nosso espectador aqui lembra, mas acredito que sim, no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, eles conseguiram dentro do orçamento encaixar um aumento no valor da bolsa se a pessoa se empregasse. Era por um tempo, claro, mas era um estímulo para a porta de saída. Era um estímulo para que o dependente do assistencialismo conseguisse bolsa. Hoje em dia não consegue mais, não tem isso. Por quê? Porque Lula, Zé Dirceu e Companhia Limitada dizem aos quatro ventos, sempre disseram isso, não tem vergonha nenhuma de dizer que são milhões de votos que eles estão garantindo quando eles mantêm aquela bolsa e aquela pessoa ali no desemprego. Então, vamos acordar para a realidade, especialmente quem ainda está preso nessa narrativa falaciosa do petismo, e vamos combater esse desgoverno em todas as suas narrativas. Narrativa não sustenta as famílias, narrativa não põe comida na mesa. O que põe comida na mesa é emprego, e o que põe moral na população, o que põe ânimo é meritocracia. Nenhum ser humano merece ficar dependendo de migalhas, de esmola. Então, é o que eu sempre digo, se você está numa situação de necessitar desse assistencialismo, pegue a Bolsa Família, o Auxílio Gás, o que for, porque é seu direito. Você foi classificado pelas estatísticas oficiais como alguém que, neste momento, precisa de ajuda. Mas não se deixe aprisionar, não deixe eles contaminarem a sua mente. Na hora de olhar para o todo, olhe para um governo que está aí há quase 20 anos, teve um período de governo de direita, de governo Bolsonaro, de outra diretriz econômica, de Paulo Guedes, de números e resultados muito melhores, mas a gente está aprisionado nesses governos petistas. Há quantos anos a sua família depende de Bolsa Miséria? Há quantos anos você está nessa dependência do discurso do PT? Teve o Lula 1, o Lula 2, o Dilma 1, o Dilma 1,5, o Temer, né, que completou o resto do mandato do governo petista, foram os petistas que elegeram Temer. Há quanto tempo você está nessa dependência? Saia dessa dependência, não se deixe aprisionar. É o que eu sempre falo, Carla. Enquanto a gente não superar a falácia das narrativas petistas, o Brasil vai continuar patinando nessa miséria. Vou devolver lá para São Paulo para eles poderem comentar também. E eu queria já devolver com uma questão aí para o Lucas e para a Fabi. Por exemplo, Francisquini protocolou esse pedido de impeachment, ele aqui do Paraná. Outros também podem fazer esse mesmo pedido pelo Brasil? É possível isso? Pois é, Carla. Politicamente é uma possibilidade, né? Nós temos aqui o pedido, então, as violações apontadas pelo presidente do Solidariedade no Paraná. Está lá, ó, atentado contra a lei orçamentária, improbidade administrativa, atentado contra a segurança interna e atentado contra os direitos individuais e sociais. Fabi, me parece que os motivos são bem fundamentados, são sólidos, etc., mas, na minha opinião, eu critico parlamentar aqui, seja de direita, da esquerda, do centrão. Aqui na Gazeta nós temos total liberdade de expressão, aliás, é uma das nossas premissas ali para iniciarmos os trabalhos.
Mas me parece que é um pedido mais para jogar para a galera, para a torcida, para o eleitorado. A gente sabe, estamos a menos de um ano das eleições do primeiro turno, não há capital político na Câmara ou no Senado para abertura de um processo de impeachment, a gente sabe que precisa de 2/3, a oposição sozinha não tem essa força, o Centrão dificilmente embarcaria nessa pauta agora. E veja, agora estamos numa contagem regressiva do fim do mandato de Lula, né? 3 anos já foram, agora vai completar e resta um ano para a eleição. Queria ouvi-la. Bom, eu vou fazer um livro, acho que infantil, de um conto que lá em Brasília tem uma gaveta. Essa gaveta é muito profunda. Ela, de 2 em 2 anos, muda a chave dessa gaveta. Neste momento, essa gaveta profunda está nas mãos do Alcolumbre. Lá tem vários pedidos de impeachment. Ela é até pesada, de tanta razão que tem as petições, né, dos pedidos de impeachment. Está lá, nessa gaveta. Faz anos, como disse a Cris, que existem muitos pedidos de impeachment, todos eles que deveriam ao menos ser apreciados, né? Começar ali, passar por uma comissão de verdade, não parar na gaveta. De fato, eu sou super contrária à tese do pessoal que fica falando, deixa o Lula sangrar, mas não faz impeachment, deixa sangrar e nós estamos quase indo para uma Venezuela, né? ou já somos. Então, essa história de sangrar é muito dolorida. Depois, para recuperar o Brasil, é muito difícil e muito tenso, né? Mas, assim, esse pedido pode estar super bem fundamentado, pode vir com provas, aquelas provas, assim, carimbadas de verdade, né? Poderia vir com vídeos, com tudo, gente. Não adianta nada, porque não existe vontade política no Congresso Nacional para o pedido de impeachment. Na verdade, eu acho que para fazer uma oposição séria. A gente vê uma oposição muito superficial, de poucos ali. No Senado, então, você conta nos dedos quem faz oposição de fato ao governo Lula. Então, fica essa coisa para jogar para a galera mesmo. Então, eu não acho efetivo, não serve para nada, absolutamente nada. Então, é só uma indignação. Então, enquanto os meios de ação estiverem dominados pela esquerda, e os meios de ação passa pela presidência da Câmara, do Senado, passa pela presidência das comissões, passa pela Justiça. Enquanto nós tivermos esse cenário, tivermos ainda um violador de direitos humanos ocupando o cargo no Supremo Tribunal Federal, recebendo a DPF das favelas, desculpa, isso é mera perfumaria. Ótimo apontar os erros, ótimo apontar que realmente, né, é realmente um atentado contra a economia, não votar a lei de diretrizes orçamentárias porque o governo mandou um projeto, atenta contra a lei. Mas o problema é qual a lei? Quem é a lei? Quem está acima da lei? E eu digo, tem muita gente acima da lei. Fabi, e ainda seguindo nessa esteira, vou ler aqui alguns comentários. Nós temos o PG Moraes falando que lamenta ter... ele se inscreveu no nosso canal agora, recentemente, da Gazeta do Povo. Gostaria de estar conosco antes, há mais tempo. Disse que é um novo assinante a partir de agora. Obrigado, um abraço. Pessoal falando que... o Robson Lima falando que o pessoal tenta lacrar com a Amazônia e esquece do resto. Pessoal falando da COP30, etc., algumas notícias saindo, teve, por exemplo, uma planilha que vazou do Comando Vermelho, por isso que o nome é crime organizado, porque eles têm planilhas, organizam tudo, etc., que só nos últimos 40 dias eles gastaram mais de 5 milhões em armamento. Não sei se a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro gastou toda essa verba. E aí tem fuzil, tem 1,5 milhão para cartucho, 44 mil cartuchos de 7,62, 5,56, 14 fuzis, calibre .50, enfim, esse é o estado que se tornou o Rio de Janeiro, boa parte dele tomado pelo Comando Vermelho. A gente vai atualizando com vocês, não só no Café, mas no Sei Rodeios, no Última Análise, toda a nossa programação, os efeitos de toda essa mega operação. Bom, e agora nós temos o sócio do ministro da SECOM, ou seja, Sidônio Palmeira. A SECOM é a Secretaria de Comunicação Social do governo, que venceu as disputas ali, as licitações, as cotações,
que disputou tanto na Caixa quanto na Embratur para produzir campanhas de comunicação. Fabi, antes de levar para Curitiba, o sócio do Sidônio, que tem uma produtora chamada de Macaco Gordo, é o empresário Francisco Kertzes, ele é Sidônio do Sidônio Palmeira. Nessa agência de publicidade é Macaco Gordo, que aliás está engordando, né? Com os contratos do governo, recebeu 12 milhões, então, nos últimos 2 anos, de campanhas publicitárias. Foram mais de 60 campanhas assinadas por esta agência. E é um membro do governo. Então, às vezes, Fabi, a gente fica aqui, né? Veja, Sidônio Palmeira, um publicitário, financeiramente bem, tá indo para comandar uma secretaria para ganhar, entre aspas, só 30 mil, porque a gente sabe que no mercado ele ganharia bem mais. Aí começa a aparecer essas coisas, a gente começa a juntar, como se diz no popular, Fabi, o Lé com o Cré. Pois é, não é por amor à pátria, não é mesmo. Né? E Macaco Gordo, só para lembrar, a banana somos nós. Nós somos a banana. A gente engorda bastante esse macaco gordo, porque é assim que funciona em governo petista. Então não tem petista grátis, não tem gente que está ali pelo país, pela causa. Não existe isso. Isso tinha no governo passado. Agora, neste governo, sem chance. Não tem gente técnica o bastante, né, para poder fazer uma diferença, colocar coisa no eixo e se orgulhar, falar, olha lá, deixei meu legado. Aqui o legado é de corrupção, o legado é de desvio de dinheiro, o legado é vamos empregar nossos amigos e vamos depenar o Estado brasileiro. É vingança, é vingança. Ali está muito claro. E o grande problema é a impunidade. Se aponta, se investiga, se noticia, mais ou menos noticia nós, né? Nós estamos noticiando. A grande imprensa é mais uma assessoria de imprensa desse governo petista, então você não vai ver por aí muitas notícias que nós damos aqui, e eu não vi realmente Macaco Gordo, nada disso, né, naquela mídia que fica passando um panão, porque também tem interesse e também não é gratuito, né? Então, é isso. A gente vai dar muitas notícias, ainda mais no final deste ano, no ano que vem. Tem muita coisa para explodir, acontecer, vir à tona, porque não tem petista grátis, não tem gente ali, né, por amor à causa. Agora, 12 milhões, é sempre assim, 12 milhões em 2 anos, 60 contratos. Tem gente que ainda vai falar, mas olha, é pouco. Pouco, minha senhora e meu senhor. Presta atenção, não sei se você já viu essa cifra, né, na sua conta bancária, ou conhece alguém que tem, alguém assim próximo, que tenha essa cifra na conta bancária. Para a maioria, grandíssima maioria dos meros mortais brasileiros que levantam cedo, enfrentam o narcotráfico, esse dinheiro jamais passará nem perto. Então, é muito deboche com a nossa cara e realmente a gente é um bando de banana sustentando o macaco gordo. Exatamente, Fabi. Vou passar para Curitiba com a Cris e com a Carla essa questão, então. O sócio do ministro do governo ganhou licitações do governo no valor que ultrapassam 12 milhões. Aí a gente pergunta, cadê a Polícia Federal perseguindo opositores do Lula? Cadê o Tribunal de Contas? Cadê os tribunais que deveriam estar de olho nisso e não estão? Essa é uma pergunta que a gente se faz, Carla. A Polícia Federal está fazendo segurança para os políticos, né? Para os políticos de esquerda, que a gente já comentou aqui, já falamos sobre isso também. Bem, tanto a Caixa quanto a Embratur seriam, né, as empresas que receberiam essas campanhas publicitárias, né, do sócio de Sidônio. A Caixa Econômica, né, segundo os documentos, foram 63 campanhas produzidas para a Caixa Econômica, e isso entre janeiro de 2023 e setembro de 2025. E aí, gente, essas informações foram obtidas pelo Estadão, e aí a lei de acesso à informação diz o seguinte, que essa produtora Macaco Gordo, ela disputou 6 cotações de preço para executar essas campanhas e venceu as 6. Quer dizer, 100% de taxa de sucesso, hein, Cris? Que beleza! Como é bom ser bom profissional na publicidade, né? Que coisa linda, né? Aí a gente vai ver
na própria reportagem do Estadão, que conseguiu ouvir esse Fernando Kertes, sócio do Sidônio, e ele diz, não foi tudo isso de taxa de sucesso, a gente participou de algumas licitações que a gente perdeu. Diz ele que foram 7 licitações na Caixa e que ele só ganhou 6. E que na Embratur ele participou de outras tantas e só ganhou 2. Então, a taxa de sucesso cairia para 85%. Isso aqui, para mim, pouco importa. O que importa, e pode ser até que esteja tudo legal, tudo certinho, mas vejam bem, esta agência de publicidade que venceu tantas licitações, podem ter sido todas elas ou uma parte delas, ela foi aberta em 2022 com um propósito único e exclusivo: fazer a campanha publicitária da campanha de Lula, do candidato Lula, num ano eleitoral. E a partir dali, ela é uma agência hiper, mega bem-sucedida. Olha que coisa engraçada. E um dos sócios da agência depois vira ministro da comunicação, ali responsável por todas as comunicações do governo. Quanta coincidência, né? É isso que não pode acontecer. É essa mistura do público e do privado. Fazer licitação, vencer licitação, está certo por parte do governo e por parte de empresas privadas. O que não está certo é sempre a mesma produtora ou a mesma agência publicitária e, por acaso, aquela que fez a campanha eleitoral do candidato que venceu e que depois um dos sócios foi chamado para coordenar tudo na comunicação do governo, que também tem milhões de reais envolvidos aí. Então, não, né? Menos. Aí a gente vai pensar um pouquinho mais profundamente, nós que somos da comunicação e sabemos como funciona, e vamos traduzir isso aqui para o nosso espectador que eventualmente já não tenha concluído com o próprio raciocínio, que eu sei que a cabeça já avançou e já entendeu isso aqui. Quem é que banca e patrocina esses jornais de televisões amigas que bajulam o governo? Quem é que patrocina as redes sociais de influenciadores de extrema esquerda? Caixa Econômica Federal, Embratur, tem também os Correios, tem outras agências públicas. Então, é por aí que escoam os milhões de reais do nosso dinheiro que lá no naco do orçamento da comunicação se direcionam para essas agências de publicidade e esses influenciadores. E é assim que eles conquistam as mentes mais distraídas, vamos dizer assim, para não ofender esses militontos do PT? Sim. É assim que eles cativam os jovens, né? Que eles cativam gente mais humilde, que de repente vê uma campanha publicitária, um filminho ali muito lindo na rede social de algum influenciador que ele segue e foi bancado pela Embratur, pela Caixa Econômica, e a campanha linda feita com filmagens de drones, com pessoas felizes, com negros, com índios, com a comunidade LGBTQIA+, todos filmados em figurinos bonitinhos, bem maquiados, né? Comida na mesa, para falar que o governo federal é isso, é aquilo, ou que os projetos da Caixa Econômica Federal, ou que, enfim, o turismo que a Embratur está patrocinando. Quem faz essas filmagens lindas é o sócio do Sidônio, 12 milhões de reais, é isso. Não está faltando dinheiro para oferecer emprego para pessoas que estão dependendo do Bolsa Família, para que elas tenham liberdade, que consigam, através do seu próprio mérito, do seu próprio trabalho, seguir a vida? Ou elas vão continuar ali escravas do Bolsa Família? Então, é tudo isso que está sendo direcionado para publicidade, não para publicidade de agências, de amigos, e não é direcionado para produção de empregos, por exemplo, para estímulo a empresas que contratem mais gente e que tirem essas pessoas da miséria. É tudo muito errado quando a gente começa a fazer o ciclo, né, do PT, mas para eles é tudo muito certo. Eles mantêm as pessoas escravas sempre usando e abusando do nosso dinheiro, que é tirado de nós através de impostos para a saúde. A gente gostaria, né? Para a saúde, educação, segurança pública, mas é direcionada para fazer propaganda do governo nas agências dos amigos. É isso. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador,
Jesus me fará vencedor. No nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.